Semana passada eu entrei no TikTok para estar distraindo um pouquinho e eu fiquei preso em um vídeo em que estava escrito um texto bem interessante, muito interessante, que demonstra a realidade que eu passei, uma realidade que muitos estão passando e uma realidade que muitos vão passar em busca do seu sonho, devido ao seu histórico, de vida e o seu conseguir, os seus desejos, os seus objetivos. O texto estava escrito o seguinte: eu pago o pau para o pobre que estuda. É fácil estudar quando você vive cercado de privilégios. Difícil é estudar quando você não tem nenhuma garantia de que aquele esforço vai, de fato, mudar a sua vida. A maioria não desiste por falta de disciplina. Desiste porque não consegue enxergar uma recompensa possível para todo aquele sacrifício. Porque quando olha para o lado e sabe que vai disputar com milhares de pessoas que tiveram acesso a oportunidades que nunca teve, pessoas que começaram ano-luz à sua frente. E eu pago mais pau ainda para quem estuda e trabalha ao mesmo tempo. Por quê? Nesse caso não existe apenas o esforço de aprender, existe o esforço de sobreviver enquanto tenta construir um futuro. É chegar cansado do trabalho e ainda abrir um livro. É estudar quando o corpo pede descanso. É fazer uma prova pensando nas contas que precisam ser pagas. Enquanto algumas pessoas podem dedicar anos exclusivamente à própria formação, outras precisam dividir o mesmo dia entre ganhar o dinheiro que mantém o presente de pé e construir a formação que pode mudar o seu futuro. E aos que conseguem a aprovação, a batalha ainda está longe de acabar. Na universidade ainda existe o medo de não conseguir pagar os materiais para os seus estudos, de precisar trabalhar tanto que não consegue acompanhar as aulas, de não conseguir terminar de se formar e não encontrar um emprego. É por isso que, quando eu vejo alguém vindo de baixo e insistindo em estudar, eu não consigo enxergar apenas um estudante. Eu vejo alguém rompendo com uma realidade que, durante toda a vida, ensinou que aquele lugar não era para ele. Esse texto que eu comentei lá no início, esse texto é uma realidade de muitos, uma realidade que eu passei, e hoje formado, já tenho alguns anos formado, dentro do final do texto, é uma realidade que, como formado, ainda tem essas nuances, essas dificuldades de privilégio que outras pessoas tiveram na dedicação favorecida pelo seu estado social, pelo seu estado de base no seu quadro financeiro da sua família. Então, hoje, como profissional, eu encontro muita dificuldade ainda de base nesse contexto, porque os privilégios que eu não tive e que muitas pessoas tiveram, isso ainda favorece, ainda tem consequência favorável como profissional. Então, para a gente que vem com essa demanda que o texto demonstra, é uma realidade completamente como profissional. Ainda persiste essas cobranças, essas nuances que anteriormente tive que passar, e quem está passando pelo processo de faculdade, de graduação em estudos, pela dificuldade de sobrevivência e não dedicar inteiramente para os estudos. Como profissional, a gente tem que dedicar muito mais no sentido de entregar seus estudos e ainda brigar com a sua sobrevivência, se manter como humano, como profissional e como ser único.